O Trump deu um puta de um presente pro Lula, porque o Lula tava morto, tava enfraquecido. Você acha que o Lula tá... Em Brasília, seus colegas acham que o Lula tá crescendo com isso? Acho. Tanto os bolsonaristas como os petistas. Tipo assim, os petistas falam, graças a Deus que isso aconteceu porque a gente tava na merda. E os bolsonaristas falam, puta que pariu, que cagada. Sobre a tornozeleira, as medidas cautelares. Eu acho assim, cara, já tá na fase de alegações finais da Procuradoria-Geral da República. Tipo assim, é a última fase antes da condenação e da prisão. Você acha que é natural? Não precisava fazer isso. Ah, tá, entendi. Não acho que é natural. Eu acho que é o contrário. Pra quê? Ele não ia fugir, tá todo mundo de olho nele. Vai obstruir a investigação já acabou. Porque falar com o Eduardo vai obstruir alguma coisa. Ele vai fazer um lobby com o Trump que vai acabar com o processo dele no Supremo aqui. Tipo assim, ele já vai ser condenado, já vai ser preso do mesmo jeito. E aí fica ridículo ainda ele impor uma cautelar em que, olha, você não pode dar uma entrevista que terceiros coloquem na rede social. Tipo assim, imagina, você tá cumprindo uma cautelar em que você pode ser responsabilizado pelo que o terceiro faz. Lógico, tipo assim, quando eu dou uma entrevista, qualquer um pode colocar na rede social. Quando eu dou qualquer veículo de imprensa, o cara vai lá, saca o celular dele e faz uma live na hora. Ou o próprio veículo de imprensa coloca na rede social. Vamos supor, eu dou uma entrevista pra Jovem Pan. Aí a Jovem Pan coloca no YouTube e eu sou preso. É óbvio. Deixa eu te falar, tem uma coisa que o Paulo Figueiredo falou. Quando ele soltou esse tweet, aí eu comentei aqui na live, vou jogar pra você também. Ele falou o seguinte: o meu planejamento nessa coisa do Trump e tal envolve duas premissas. A premissa 1 que o Lula sempre vai fazer cagada e sempre vai errar. E a premissa número 2 é que o Alexandre sempre dobra a aposta. E de fato, assim, essas ações todas levaram o Alexandre a dobrar a aposta. E o Alexandre dobrou. Só que a dobrada do Alexandre está sendo levada ao ponto de, eu acho que, sei lá, talvez amanhã saia um pedido de prisão contra o Bolsonaro. Eu não duvido. Hoje não, porque o advogado dele foi chamado a se manifestar em 24 horas no processo. Mas as 24 horas acho que acabam, né? 11 horas da noite, não é? De hoje. Pode ser que hoje mesmo o Alexandre fale, não gostei das explicações, prisão preventiva. Pode ser que você esteja ao vivo e o Bolsonaro seja preso preventivamente. Eu acho que no conjunto da obra, primeiro, o Trump deu um puta de um presente pro Lula, porque o Lula tava morto, tava enfraquecido. Você acha que o Lula tá... Em Brasília, seus colegas acham que o Lula tá crescendo com isso? Acho. Tanto os bolsonaristas como os petistas. Tipo assim, os petistas falam, graças a Deus que isso aconteceu porque a gente tava na merda. E os bolsonaristas falam, puta que pariu, que cagada. Porque pela primeira vez, os bolsonaristas estão sentindo que o discurso de que a sanção ela é a única solução, é uma coisa maravilhosa para travar os abusos do Supremo, cola no núcleo deles, mas que pro público em geral não cola. O público em geral, o eleitor que não está engajado em política, aquela pessoa que acompanha por cima, não tem essa percepção de que, precisamos de uma sanção econômica contra o país inteiro e uma tarifa. E outra coisa, as pessoas também não entendem direito a natureza da tarifa. Elas acham que o imposto vai aumentar aqui. Então, a sensação que passa é, o Trump aumentou o imposto aqui, eu vou pagar por causa do Bolsonaro, eu vou pagar 50% a mais das coisas. Então, assim, é uma mistura de uma cagada com desconhecimento, com a percepção dos próprios bolsonaristas de que a desculpa deles cola só pro núcleo deles e não cola pro meio. Ao mesmo tempo, os próprios deputados petistas falam, cara, a gente tava apanhando, a gente tava abatido, o Congresso tinha acabado de impor uma derrota enorme pra gente, derrubando o IOF. Beleza, recorreu pro Supremo e retomou, só que o Alexandre de Moraes ter restabelecido o decreto do IOF não solucionava o problema do governo de não conseguir aprovar mais nada no Congresso Nacional quando ele precisava aprovar o que sim, praticamente todo presidente faz no final de mandato. Dilma fez, o Bolsonaro fez com a PEC Kamikaze, que é aprovar pacote de bondade para ajudar em ano eleitoral, abrir espaço de gasto para ano eleitoral. E aí o Lula tava com esse problema. Preciso tomar medidas que vão aumentar minha popularidade, mas não tenho um Congresso para ajudar. Com essa confusão toda, o Lula ganhou a oportunidade de, sem precisar mais de maioria do Congresso Nacional, ele cresce a popularidade dele, batendo no Congresso. Nossa. Então, assim... Ele joga pro Congresso a prerrogativa de, se você não fizer jogar comigo, você tá jogando com o Trump, você tá sabotando o Brasil, que tá precisando sobreviver contra esse ataque. E aí joga tudo de ruim que acontece, inclusive com o voto da base do governo, inclusive com o voto do PT, nas costas do Congresso. Por exemplo, teve aquele caso do aumento da conta de luz, que eles, com certo sucesso, o PT e o governo, conseguiram jogar nas costas dos bolsonaristas. Porque o Lula vetou, o PT fez acordo pra derrubar o veto, os bolsonaristas votaram pra derrubar o veto. Cá entre nós, os bolsonaristas tinham a menor noção do que tava acontecendo ali. Não sabe o que é eólica, não sabe o que é offshore, não sabe o que é eólica offshore, não sabe o que é o Jabutisque Metreiro, não sabe o que é termoelétrica, não sabe o que o Soares estava ganhando, o que o Joesley estava ganhando. Votaram assim, eu vou do Lula, vamos derrubar. Né? Foi um negócio meio burro, manada, assim.
Mas votaram, né? E aí o PT conseguiu, primeiro, joga a responsabilidade pro Congresso, mesmo sendo o acordo do próprio PT para derrubar. E os deputados petistas, 92% votaram para derrubar, mas conseguem colar no Congresso. Ó, o Congresso aumentou conta de luz e o Lula estava tentando segurar. A mesma coisa agora, aumento de número de deputados, que era uma puta pauta impopular. Boa parte dos petistas votaram a favor, mas traria um desgaste grande. O Lula estava sem opção, porque se ele veta, né, o Congresso Nacional fica puto e o problema dele, que já era grande, ficaria ainda maior. Se ele sanciona, ele fica com o ônus de sancionar uma medida impopular. Agora ele não precisa mais, Congresso. Sim. Agora ele veta, mesmo com o PT votando a favor, ele se faz de desentendido. Ó, tá vendo? Ó, o Congresso malvado queria aumentar o número de deputados, eu sou o Lula virtuoso, vetei, impedi essa catástrofe pro Brasil e agora tá tudo solucionado. Então, assim, eles encontraram a tarifa do Trump e a postura do Eduardo Bolsonaro, e assim, dentro do próprio campo bolsonarista também é um rebosteio, porque todo mundo sabe que o Tarcísio só é candidato a presidente se ele tiver o endosso do Bolsonaro. A partir do momento que o Eduardo começa a atacar o Tarcísio abertamente, de uma maneira burra, primeiro que cresce ranço de parte da direita bolsonarista em relação ao Eduardo Bolsonaro. Fala, cara, que puta cagada que você tá fazendo. De outro lado, outra parte da direita bolsonarista fica com raiva do Tarcísio. Fala, ó, finalmente o Trump tá agindo contra o Supremo Tribunal Federal e você tá aí querendo negociar pensando em coisas econômicas que pouco importam. As duas coisas corroem a candidatura do Tarcísio. As duas são ruins pro Tarcísio. As duas são ruins, exatamente. Porque quer ver um sintoma? O Zema vai lançar a candidatura em agosto. Isso já começa o Tarcísio ficou na pior posição possível, porque ao mesmo tempo em que ele se desgasta com os presidentes de partido do Centrão, com a base que quer um cara, né, de centro, razoável pra assumir que seria ele fica mal com esses caras, porque ele precisa sinalizar pro Bolsonaro, e aí falar as coisas que ele falou sobre a tarifa e sobre o Trump. Por outro lado, ele também se queima com o Eduardo e com o bolsonarismo núcleo duro ali, a la Carluxo, a la Eduardo, fazendo a negociação paralela, né? Porque o estado de São Paulo é o estado que mais perde com o tarifaço. Então, assim, pro governo Lula isso é um presente. Não, porque, assim, inviabiliza a candidatura do favorito. Do favorito que... Tira do candidato da missão. Que os petistas tinham receio de se formar, né? Aquela grande coligação que, pô, imagina... O Tarcísio entra com PP, PL, União, Republicanos, com o Podemos, com o PSDB, imagina, e arrastava todo mundo, já devendo um puta de um boleto antes de assumir, né? Porque assim, uma coisa é você se eleger com dois partidos, uma boa coligação, mas uma coligação, né, que não são absolutamente todos os partidos, com exceção daqueles que estão dos poucos que estão com o seu adversário, e aí você manda um projeto de lei pro Congresso Nacional e queima capital político saindo fortalecido da eleição. Isso é um cenário. O outro cenário é você já entra presidente da República devendo ministérios, cargos e emendas por causa da coligação que fizeram com a eleição, sem você nem precisar mandar um projeto. Você já queimou a maior parte do seu capital político antes mesmo de você assumir. Sim. Que é o caso, enfim. Sim. E o que eu sinto, assim, o Lula ganhou uma outra coisa que é muito, pra ele, boa, porque independente de qualquer coisa, se a economia formal, ele já tem uma desculpa. É o Trump. E é o Trump por causa dos Bolsonaro. Essa desculpa pra ele, pra uma crise, pra uma desaceleração econômica que tá rolando agora, ela encaixa qualquer dano que o brasileiro sentir no inimigo. E ele, como alguém que está lutando, deixou de ficar até a ideia do o Haddad, o projeto errado, o arcabouço que não funciona, tal. Não. Cara, os americanos estão atrapalhando você. E ainda pode acontecer o que seria para o Lula, vamos dizer, a tempestade perfeita, no sentido positivo para ele, né? Ainda da carne não ser exportada e cair no mercado nacional e a galera comer mais carne. Isso, exato. Aí fala, e a picanha ainda apareceu. Cara, quando a gente fez a primeira live no dia que o Trump veio com o papo de aplicar tarifa, falei, cara, uma das hipóteses é acontecer isso. Imagina a seguinte hipótese. Acontece isso, depois de um longo e tenebroso inverno, o Lula se acerta com o Trump tira o pé no papo de briga com o Brasil, porque se o Trump vence e divulga pro mercado dele e também dá um chute na canela da China essa disputa, ele meio que vai falar, Bolsonaro, obrigado, agora eu não vou me arrumar tantas brigas. O Trump ele odiava o Zelensky no começo, ou odiava em termos bem retóricos, e hoje ele mandou a arma e tava lá. Ele amava o Putin, hoje ele tá... Sim, querendo sancionar o Lula. 12 patriotas lá pra... Então, assim, o Putin, o Trump é esse cara. Se ele se acerta com o Lula e o Lula dança bonitinho, rebola lentinho pros cria do Trump,
O Trump... Lula's great. Lula's a great negotiator. I'm drinking such a great thing called cachaça. I love it. You've just such We're making billions and billions and billions of trading with Brazil. Brazil is awesome. Lula is a tough negotiation. He's a tough guy. Bolsonaro, he's not my friend. He's just a nice guy, you know? Aqui, ó, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam aí e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.